Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estava lendo aqui um pouquinho a palavra de Deus e Deus falou profundamente no meu coração nesse versículo do capítulo 8 da carta aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 28, que tem uma expressão muito extraordinária para as nossas vidas. A expressão é a seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. É interessante, quando a gente lê esse versículo, a gente passa a fazer uma série de avaliações. Porque nós concordamos que as coisas boas, elas nos satisfazem e contribuem juntamente para o nosso bem. E parece ser o propósito de Deus. E nós aceitamos como propósito de Deus. Mas quando se trata das coisas adversas, ou seja, das adversidades, nós não queremos aceitar. Nós ignoramos. Nós preferíamos que esse momento, essa página da nossa vida, ela deixasse de existir. Mas nós temos que entender de que, mesmo que pareça inaceitável na nossa vida os momentos de provações, eles têm um objetivo. E qual é o objetivo das provações, das lutas? É nos aprovar. Ninguém será aprovado se não passar pela prova, se não passar pelo treinamento. Então, bom seria se nós chegássemos no final do ano e tirássemos nota 10 em todas as matérias, sem precisar passar o processo de queimar pestanas, de estudar, de mergulhar nos livros para conseguirmos a nota que é necessário que nós tenhamos. Nós sempre queremos que as coisas nos aconteçam de maneira instantânea, como que feita no micro-ondas. Mas se você analisar as coisas que levam mais tempo para serem feitas, o fruto bem maduro é muito mais gostoso. A comida bem cozida é muito mais gostosa. E tudo aquilo que é feito com mais esmero, com mais dedicação e com mais tempo, sempre nos trará mais satisfação, mais prazer, mais perfeição. E certamente nos trará alegria em provarmos, em conquistarmos, em alcançarmos. Então, quando nós lemos esse versículo de Romanos 8 e o versículo 28, nós entendemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E você diria: pastor, e em que contribuem essas situações que estão vindo sobre as nossas vidas nesses últimos dias? Tantas má notícias, tantas batalhas, tantas lutas, tantas coisas absurdas que a nossa mente já não suporta. O nosso coração se estremece, os nossos nervos parecem ser arrancados do local. Existe uma guerra tão grande na nossa alma. O que o senhor poderia dizer, pastor, a respeito dessa situação que nós estamos vivenciando, que é denominado pandemia? Meu querido e amado irmão, em primeiro lugar eu quero dizer para você que nós estamos no mesmo mundo, estamos no mesmo planeta. E esse planeta, ele é feito de momentos bons e momentos ruins, momentos de grande construção, mas momentos de nós não termos como construir, momentos de nós festejarmos, nos regozijarmos e cantarmos grandes louvores e muitas dedicações pelas maravilhas que nos têm acontecido, mas há momentos que nós precisamos parar para orar, parar para clamar, parar para pedir socorro. Então, não seria muito interessante se nós vivêssemos só de festa,
só de conquistas, só de grandes vitórias, porque certamente uma boa parte de nós, digo talvez a maioria, esqueceria de Deus, esqueceria de entender que Deus é tudo em nós, que é Ele que faz, é Ele que entrega nas nossas mãos, é Ele que nos presenteia, é Ele que faz tudo por nós. Nós simplesmente não temos como conquistar as maravilhas, as grandes coisas, os grandes ideais que temos conquistado. É Ele que faz para nós, é Ele que nos dá nas nossas mãos. Porém, se Ele permite que nós passemos provas, se Ele permite que nós passemos por esses momentos que nós estamos passando, certamente há um objetivo. E eu sempre bato na mesma tecla. O objetivo de Deus para nesses dias que nós estamos vivendo, é nos chamar mais para perto dEle, para nos fazer sentirmos mais necessários dEle, ou seja, temos mais necessidade dEle. Porque, infelizmente, nós vamos criando, nós vamos inventando, nós vamos usando do nosso jogo de cintura, da nossa maneira de agir com as nossas próprias teses, com os nossos próprios conhecimentos, com a nossa autossuficiência, e poucos clamamos por Deus, muito pouco comunicamos as nossas situações a Deus. Nós estamos vivendo pelas nossas próprias vistas, nós estamos vivendo pelos nossos próprios conceitos, e isso faz com que Deus nos chame para perto dEle. Não é porque Ele quer nos agredir, não é porque Ele quer nos reprovar, mas é porque Ele nos ama. E você diz: pastor, não entendo esse amor. Você poderia dizer: eu não entendo esse amor, pastor, mas é exatamente esse amor que é o verdadeiro amor. O amor que quer intimidade, o amor que quer relacionamento, o amor que quer compromisso, o amor que não despreza, o amor que quer uma vida totalmente pautada e voltada para a pessoa que Ele ama. Então Deus te ama de verdade. O amor de Deus para você é muito grande, e por isso Ele faz acontecer, ou permite acontecer esses momentos. Eu não digo que Ele faz acontecer, eu até anularia esta frase, Ele faz acontecer, mas Ele permite que aconteça na sua vida, na minha vida, e nesse tempo que nós estamos vivendo, essas lutas que parece que não vão ter fim. Mas tudo vai passar, e certamente você vai entender o que Deus está querendo fazer comigo e com você e com essa humanidade. Eu tenho certeza que nós voltaremos, que nós ingressaremos nessa segunda fase da nossa vida, eu diria assim, com mais consciência do que somos, dando mais importância à nossa vida, acreditando mais na nossa existência e mais agradecido a Deus pelos livramentos, por ter nos guardado, por ter tido misericórdia de nós, e nós temos passado por essa enchente, por essa maré, por esse vendaval. Eu estava lendo há poucos instantes uma ilustração que eu queria passar para você. Talvez uma adaptação que ela sofreu, algumas adaptações, mudou um pouco, talvez você até já tenha ouvido essa ilustração, mas não vai tirar o sentido. A ilustração nos conta o seguinte: um homem saiu de férias e ele tomou um avião e viajou para uma outra cidade. E uma coisa que ele tinha medo, pavor, era de viajar de avião. E quando ele estava sobrevoando o oceano, de repente surge aquele porta-voz que fica noticiando os momentos que o avião está nas altitudes, e ele disse: o motor do avião parou e nós vamos ter que fazer um pouso forçado. E o que aquele homem mais temia aconteceu. Aquele piloto teve que fazer um pouso no avião forçado, e
Infelizmente, o avião foi destroçado e muitos morreram. Mas aquele homem temia Deus. Aquele homem temia Deus. E ele não morreu. Ele agarrou em alguns restos do avião e saiu flutuando sobre aquelas águas, navegando sem saber onde ia parar, e foi dar de cara com uma pequena ilha deserta. Mas, ao chegar ali, ele não fez uma lamentação. Ele se ajoelhou e fez uma oração de agradecimento a Deus por ter salvo a sua vida, por ter guardado a sua vida naquelas águas, naquelas ondas, naquelas marés. E ele resolveu construir uma pequena casa. Construiu uma pequena casa de algumas madeiras e algumas palhas, folhas. E quando ele terminou de fazer aquela casa, ele agradeceu a Deus. Agradeceu a Deus porque Deus lhe tinha dado condição de ele construir aquele abrigo. Naquela hora, naquela noite, ou durante aquele dia, ele juntou frutas e conseguiu alguns peixes e foi a sua alimentação. E num belo dia, quando ele acordava feliz por ter a sua casinha, ele saiu para pescar e foi boa a pesca. Foi abundante a pesca. Mas quando ele retornou para casa, a casa estava em chamas. E ele sentou-se em uma pedra e começou a chorar, dizendo: meu Deus, por que tu permitiste tudo isso? Por que tu me tiraste a casinha que era o meu abrigo, que era a minha única proteção? O Senhor não tem misericórdia de mim, o Senhor não tem compaixão de mim? Quando ele estava assim, naquele choro profundo da alma, ele sente uma mão pousar sobre os seus ombros e uma voz que ele dizia: vamos, rapaz, eu vim te buscar. E quando ele levantou a cabeça assim um pouco que assustado, ele percebeu que era um marinheiro que estava ali. Ele disse: como você conseguiu me encontrar aqui? E como resposta, o marinheiro disse: eu vi os sinais de fumaça que você fez. E o capitão do navio viu os sinais que você estava fazendo e me mandou lhe buscar. Vamos, nós vamos lhe levar para casa. E aquele homem se levanta e segue o marinheiro, eles entram no barco e vai de encontro àquele navio, aquela embarcação, para voltar aos seus familiares. Não sei se você entendeu. Às vezes as coisas parecem piorar. Alguém que tirou férias, alguém que sofreu um naufrágio, alguém que até estava já adaptado com a situação de solidão, de deserto, e alguém que quando tinha o de mais precioso agora, simplesmente uma casa de sapê, uma casa de palha, de algumas madeiras, a casa pega fogo. Mas de repente surge o resgate, de repente surge alguém para tirar aquela pessoa que estava ali no deserto, sem família, sem parentes, sem amigo, para lhe levar de volta o seu convívio familiar. Então, falando do versículo que eu tenho lido, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Com certeza, eu não tenho dúvida que depois de toda essa luta que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, que nós estamos enfrentando, vai haver muitas vitórias, muitas bênçãos. E nós vamos ter muitos testemunhos para contar. Você vai contar do isolamento que você teve, talvez agora você está no isolamento, que não pode estar junto com os familiares. Você vai contar que teve na UTI à beira da morte, quase faltando fôlego, mas que o Senhor lhe deu fôlego. Você vai contar que a sua vida desmoronou assim no momento que você procurou a firmeza dos pés no chão e já não existia, mas o Senhor lhe sustentou, mesmo que o Senhor lhe provou, mas Ele não lhe entregou a morte, não tirou a sua vida. Então, depois de tudo isso que você está passando, meu querido e amado irmão, certamente Deus vai te
levar de volta para casa. Não estou dizendo em relação à casa eternal, à morte, não estou falando isso. Eu estou falando no sentido de te colocar de novo no equilíbrio que você vivia, no convívio que você vivia, em meio aos seus familiares, cuidando dos seus afazeres, voltando à sua empresa, voltando ao seu trabalho, voltando às suas atividades, voltando a tudo aquilo que era o seu convívio normal que você tinha. Então, a casa pode até parecer que está pegando fogo e que chegou o final, acabou para você. Mas eu digo que Deus tem surpresas, Deus tem coisas novas para você. Eu acredito 100% nesse versículo que nós temos lido, que é taxativo pelo apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, dizendo: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus nos chamou por seu decreto. Deus nos escolheu por seu decreto. Você não vive no mundo simplesmente por viver. Você é alguém amado por Deus, querido por Deus, protegido por Deus, guardado por Deus. Deus tem um projeto para a sua vida, um futuro muito promissor. Se você crê, se você pode crer nessa noite, essa palavra vai encher o teu coração e você vai entender de que você não está perdido, de que você não está no deserto, você que está longe da sua família, você que está vivendo um momento de desespero, você que está vivendo percas, você que está vivendo situações adversas, saiba que o Senhor está mandando socorro. O capitão está mandando alguém te socorrer. O capitão está mandando alguém te levar de volta a um tempo de bênção, a um tempo de paz. Acredite nisso. Fique essa palavra como uma palavra de Deus para o seu coração. Deus colocou no meu coração essa palavra para mim te trazer nessa noite. Eu espero que ela sirva como restauração, como renovação e como confiança, certeza de que o Senhor vai te dar vitória. Amém, meu querido e amado irmão? Eu quero fazer uma rápida oração com você, para que toda palavra se confirme sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, e que o Senhor venha agir com providência, com vitória, em tudo aquilo que são as nossas batalhas, em tudo aquilo que são os nossos questionamentos. Então vamos orar? Pai querido, Deus amado, nessa hora, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por o dia que passamos, pela noite, pela manhã, pela vida, Senhor, que Tu tem nos dado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom, porque o Senhor é tão misericordioso, porque o Senhor é tão cheio de compaixão. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que tem suprido todas as nossas necessidades. Estamos vivendo um tempo, Senhor, que às vezes estamos num suspense, não sabemos o que nos acontecerá daqui a pouco, daqui a alguns instantes. Porém, nós, pela Tua palavra, entendemos de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Tu sempre terás o melhor para nós, que certamente o Senhor está nos providenciando, nos preparando um tempo de paz, um tempo de restauração, um tempo de edificação, um tempo de gozo, de alegria, um tempo de renovo. Certamente o Senhor nos dará uma saída que jamais nós imaginaríamos que ela tivesse, que ela existisse, porque o Senhor sabe muito bem como socorrer os teus. Deus, nós queremos te pedir nessa hora, meu Pai, que o Senhor venha consolar os corações aflitos, aqueles que estão com dores, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão longe dos seus familiares, aqueles que estão vivendo, Senhor, um tempo, Senhor, de suspense, Senhor, sem saber como terminar essa situação ou como terminará essa situação. Eu sei que Tu podes, nessa hora, nos ouvir. E eu sei que Tu podes, Senhor, nessa hora, Senhor, fazer, Senhor, acontecer um milagre. Eu quero te pedir nesse momento, pela Tua grande e infinita misericórdia, pelo Teu grande amor, que o Senhor queira ser misericordioso, compassivo, e venha ouvir, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, o clamor de cada um de nós. São muitos que estão clamando, são muitos que estão pedindo socorro, são muitos aqueles que estão, nessa hora, Senhor, com o seu coração aflito, as lágrimas descendo dos seus olhos. São muitos aqueles que estão no leito de dor. São muitos aqueles que estão, Senhor, quase com o fôlego parando, já quase perdendo a vida. Mas, meu Senhor, Tu és o dono da vida, o fôlego é Teu. Deus, Tu pode curar, Senhor, de qualquer enfermidade, Tu pode desfazer qualquer infecção.
Tu pode desfazer todo o mal nesta hora, Senhor. Tu pode fazer o milagre acontecer, mesmo, Senhor, que os médicos já abandonaram, mesmo que os médicos já deram, Senhor, a sentença ou o ponto final. Mas nós sabemos que o ponto final quem dá é o Senhor. Então nessa hora, meu Pai, no nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu quero Te pedir que o Senhor socorra os aflitos, aqueles pais de famílias que deixaram crianças pequenas, crianças minúsculas, crianças ainda de colo, passando necessidade, muitas vezes endividados, estão, Senhor, nos leitos dos hospitais, as mães que até mesmo muitas vezes estão amamentando, e as crianças estão sem ter, Senhor, o apoio da mãe, o cuidado da mãe, devido, Senhor, a ter sido acometida por essa sorte, esse tipo de enfermidade, Senhor, que tem trazido, Senhor, tanta destruição em meio à humanidade, Senhor. Meu querido e eterno Senhor, eu sei que Tu é Deus, eu sei que Tu és Senhor, eu sei que Tu estás no controle de todas as coisas. Por isso, nessa hora eu quero Te pedir que o Senhor venha socorrer, Senhor, as famílias, socorrer, Senhor, aqueles que estão vivendo, Senhor, esse momento, Senhor, tão absurdo, esse momento, Senhor, de tanta destruição, de tanta morte, de tantas lágrimas. Deus, eu sei que Tu é Deus para colocar um ponto final. Visita a nossa cidade, visita o nosso estado, visita o nosso país, visita o mundo em que vivemos. Senhor, vem sarar a terra, Senhor. Vem colocar um ponto final, Senhor, nessa destruição, nessa luta que nós estamos enfrentando. Eu sei que Tu está vendo, Senhor, nada passa por desapercebido, nada se ofusca ao Teu olhar, e por isso quero Te pedir que o Senhor se compadeça de nós, como na ilustração que o Senhor nos deu nessa noite, que o Senhor nos mostrou através do socorro daquele homem que tinha a única casinha que ele mesmo construiu com as suas mãos, e ela veio incendiar, e o Senhor enviou socorro, o Senhor enviou aquele soldado, aquele marinheiro que veio trazer, Senhor, uma solução, que veio trazer uma saída para aquele que tinha perdido tudo, para aquele que não sabia mais como continuar. Deus, vem enviar o Teu marinheiro, o Teu anjo que acampa ao redor dos que o temem. Venha enviar, Senhor, o Teu socorro do alto para socorrer aqueles que estão em apuro, aqueles que estão em naufrágio, aqueles que a casa pegou fogo, aqueles que a vida virou uma total destruição, um total caos. Meu Pai, socorra os aflitos, socorra os necessitados, tenha compaixão. Nessa noite, Senhor, venha abençoar, Senhor, aqueles que nunca mais dormiram porque estão em pânico. Venha trazer, Senhor, para eles alívio na alma, venha sarar os corações aflitos. Venha trazer vitória, Senhor, em cada um daqueles que estão vivendo, Senhor, momentos difíceis, momentos, Senhor, de descontentamento, de desconforto, de ansiedade, de tristeza profunda, de vazio. Meu querido e eterno Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que não está no nosso alcance, aquilo que não está, Senhor, na nossa condição humana, nem dos médicos, nem da ciência, nem dos governadores, nem de autoridade dessa terra. O Senhor é a autoridade maior, o Senhor é o Deus que pode fazer o milagre acontecer. Então, nessa hora, Senhor, traga vitória para a Tua igreja, traga vitória para o Teu povo, traga vitória para esta cidade, para cada ser humano, para cada uma das vidas que estão em sofrimento, em angústia, em desespero. Meu querido e eterno Senhor, eu espero que o Senhor tenha ouvido a nossa oração. Espero que nessa noite o Senhor socorra aqueles que estão vivendo, dando assistência aos que estão doentes, Senhor, os enfermeiros, os médicos, aqueles que estão lutando nos laboratórios, Senhor, para conseguir um remédio, uma vacina, um antídoto, para trazer a cura para esse tipo de doença, Senhor. Eu quero Te pedir que o Senhor socorra as autoridades, os médicos, que o Senhor ajude aqueles que estão na luta diária, na batalha, Senhor, pela saúde, se arriscando as suas próprias vidas, meu Pai, sendo muitas vezes contaminado, muitos já têm morrido. Meu querido e eterno Senhor, faça alguma coisa, faça um milagre. Eu te peço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que essa palavra, que esta oração venha vos confortar e vos encher de esperança. Não esqueçam, Deus cuida de nós. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são separados, que são designados, que são reservados pelo decreto de Deus, pelo propósito de Deus. Então, Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus.